Boa tarde, Patrícia Palmeira. É um prazer tê-la aqui pela primeira vez, né? Eu acredito, aqui nos nossos estúdios. Gilvander está aqui também, e também está aqui dois colegas da PLB, com certeza é da classe de professores, né? Gilvander esteve aqui já várias vezes, antigo, né? De casa, vim aqui entrevista na rádio. Mas boa tarde. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, André. Boa tarde ao nosso coordenador da Delegacia do Minério, que é Gilvander Inácio. Boa tarde aos colegas aqui presentes. Boa tarde à comunidade de Pindobaçu, especialmente os professores de lá. E boa tarde a todos os ouvintes da FM Paiaiá. E vamos debater um pouco sobre a parte financeira do município, o porquê que nós não estamos recebendo um salário digno de valorização. E eu acredito que, Nilson, a princípio a gente tem que debater a parte financeira. Como é que está essa parte financeira do município de Pindobaçu, para a gente se situar e, no final, a gente voltar ao entendimento de como é que nós estamos em Pindobaçu, nós professores. Quando é que nós tivemos aumento, quanto foi o aumento. E eu passo agora para Gilvander, que é um profissional hoje que está trabalhando em todo o estado da Bahia, representando a PLB, e ele está fazendo essa parte de estudo financeiro, inclusive junto com a UPB, e eu deixo agora que ele explane a parte financeira do município de Pindobaçu para que a gente possa entender como é que vai essa parte para depois voltarmos. Gilvander, antes de nós entrar nesse assunto da questão financeira, claro que de qualquer forma a gente iria tocar nesse assunto, que querendo ou não, a entrevista é baseada nessa questão de valores, de questão de piso, e não poderia ser diferente para levar a conhecimento a questão das receitas dos municípios, hoje no caso de Pindobaçu. Nós aqui da Rádio Paiaiá, todo dia 10, dia 20, dia 30, normalmente, dificilmente a gente deixa de anunciar, nós anunciamos as receitas dos municípios aqui dessa micro e macro região. Não poderia ser diferente de Pindobaçu. E não somente Pindobaçu, como todas as cidades aqui circunvizinhas, todo mês dificilmente tem queda, ela sempre teve aumento. E esses últimos 2 anos, os valores estão vindo de uma forma, vamos dizer assim, suficiente, acima do notável, vamos dizer assim, acima do que vinha anteriormente, antes de 2 anos atrás. Então, às vezes a gente anuncia aqui e todo mundo fica, rapaz, como é que tanto dinheiro? Como é que é feita essa divisão de salarial? Como existe base, piso salarial, que nós vamos tocar nesse assunto também. Mas, inicialmente, eu queria que você passasse mais detalhado do que nós passamos aqui nos dias 10, 20 e 30, para, principalmente, a classe de professores do município de Pindobaçu, para ter ciência, que eu acredito que a maioria já tem, mas para entrar detalhadamente, você passar os valores e comparar de anos anteriores, seja de 2019, 2018, até hoje, nos 3 meses de 2023. Boa tarde, Gilvander, é um prazer mais uma vez tê-lo aqui nos estudos para a FM. Boa tarde, Nilson. Boa tarde, André Araújo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paiaiá. E uma boa tarde especial, principalmente aos trabalhadores da educação do município de Pindobaçu. E estendo esse boa tarde especial também aos colegas de CAEM. Antes de entrar na pauta da sua pergunta, eu gostaria primeiro de fazer uma referência ao trabalho que tem sido feito no nível de Bahia, a qual eu integro hoje a comissão da UPB, que é a União dos Prefeitos da Bahia, para discutir nos municípios, principalmente a viabilidade de pagar o piso e principalmente naqueles municípios como o Pindobaçu, que alega não ter suporte ou aporte econômico para garantir o que a Lei 11.738 determina no seu parágrafo 5º.
Então, hoje eu tenho feito um trabalho em diferentes regiões da Bahia, em mais de 78 municípios, em que a maioria deles não tinha condição de pagar o piso, exemplo de Jacobina, recentemente, que fechamos sexta-feira, e após sentar com a contabilidade na mesa, nós chegamos a um consenso e conseguimos mostrar que há viabilidade sim. Uma das coisas, Nilson, importante que você traz, que é esse repasse de recursos, é a gente ter a seguinte clareza. Se hoje, em qualquer município, seja Caém, Saúde, Pindobaçu, qualquer município, André, nós recebêssemos uma carreta bitrem, toda maladinha de nota de 100, novinha, vindo da Casa da Moeda, nos 2 primeiros meses os prefeitos estariam trabalhando com folga e com muita satisfação. No 3º mês ele começaria a dizer que o dinheiro não estava dando. O que nós precisamos, no início dessa entrevista, entender nesse cenário, que não falta dinheiro na gestão pública. Você fez um relato perfeito. A cada ano tem sido superado os recursos que os municípios recebem. O que está faltando é gestão pública. Tá? Os recursos são mais do que suficientes, são mais do que necessário. E eu espero que hoje, nesse momento e nessa tarde aqui tão propícia, nessa rádio, com audiência que eu vinha ouvindo no rádio de mais de 600 mil ouvintes, André, e eu que viajo para a região cinzaleira, para a região do Recôncavo, acompanho a Rádio Paiaiá, porque eu sou fiel à Rádio Paiaiá, até porque tem acolhido nosso trabalho, certo? É importante dizer isso a vocês. Então, o problema não é a falta de recurso, o problema é a falta de gestão nas administrações públicas. Só para você ter ideia, Nilson, pegando aqui, André, o caso Impela, que é o município de Pindobaçu, eu quero dizer a vocês que a gente fez uma série histórica, pegando os últimos 4 anos, ou melhor, os últimos 5 anos agora, envolvendo 2023, certo? Com o município de Pindobaçu. E por que explicar aqui? Por que pegar essa série histórica? Ela é proposital. Primeiro, porque 2019 e 2020, Nilson, foi o período em que os municípios administraram os recursos do Fundeb com a Lei 11.494, a chamada antiga Lei do Fundeb, em que a União complementava a sexta apenas em 10%. E é importante dizer que mesmo com menos recurso repassado pela União nos municípios, e diga-se de passagem em Pindobaçu, a gestão daquele momento pagou piso e cumpriu o plano de carreira e nunca teve problema de ir para a justiça judicializar porque o prefeito não cumpriu os índices dados pelo governo federal. Um segundo ponto, porque a partir de 2020, ou melhor, 2021, com a nova lei, a 14.113, que é a nova lei do Fundeb, nós alencamos a elevação que era de 60% para 70%. Ou seja, os municípios tinham que aplicar 60% em folha de pagamento, o mínimo, diga-se de passagem o mínimo, ele não poderia aplicar menos do que isso, mas ele pode aplicar até o 100%, ou usar de recursos extra para cumprir folha. Não estamos aqui advogando, estamos dizendo que juridicamente o prefeito não pode cumprir menos do que os 60% até 2020. A partir de 2021, com a Lei 14.113, o município passou a ter a obrigatoriedade do mínimo de 70%. Então a gente traz esse estudo comparativo exatamente para comparar a receita e a aplicação. Só para você ter ideia, no primeiro cenário observado, em 2019, o município de Pindobaçu recebeu R$18.708,82. Eu espero que as pessoas estejam notando esses valores, porque quem não estiver sentado vai cair, inclusive o prefeito de Pindobaçu. Eu espero que ele esteja ouvindo e que ele volte a essa rádio para dizer que o que nós estamos apresentando aqui é fraudulento, porque tudo que nós estamos apresentando aqui foi tirado do Tribunal de Contas, das prestações de conta do próprio prefeito, do seu relatório de controle interno e dos seus balancetes de receita e despesa. Está lá no Tribunal de Contas. Por isso, se tiver erro, se tiver alguma incoerência, foi a contabilidade que publicou no tribunal, e as contas do prefeito será julgada por aquilo que está lá publicado. Então eu estou trazendo aqui dados que não sou eu que criei, mas é simplesmente o prefeito que produziu e publicou na sua prestação de contas. Em 2020,
certo? O município recebeu R$ 18.771.001,90. Um aumento de receita de 2019 para 2020 de R$ 210 mil, certo? R$ 210.292,27. Em 2021, primeiro ano da atual gestão de Dr. Davi, como é chamado, certo? O município de Pindobaçu recebeu R$ 25.784.310,17. Um aumento de R$ 7.013. Nós tínhamos tido de 2019 a 2020 um aumento de 210. Tivemos de 2020 para 2021 um aumento de R$ 7 milhões e R$ 13.309,08. Nós estamos aqui, pessoal, falando dos recursos da educação. Não estamos falando de Secretaria de Saúde, de FPM, estamos nos aportando apenas os valores da educação. Em 2022, ouçam isso, em 2022, segundo ano da atual gestão, o município de Pindobaçu recebeu do Fundeb R$ 44.317.991,56. Um aumento com relação a 2021, de R$ 18.533.681,39. Se eu pegar o último ano da gestão passada, comparado com os dois últimos anos dessa gestão, eu tenho 18,7. Eu tenho um aumento de R$ 25 milhões nos 2 anos da atual gestão, só nos recursos do Fundeb. Um aumento de mais de 100% na receita do Fundeb dentro do município. E se isso está errado, eu digo a contabilidade da prefeitura e a administração vão consertar o que vocês publicaram no Tribunal de Contas, nos balancetes, na prestação de conta de vocês, porque isso está lá dito por vocês e não por mim. Comparando um outro cenário, André e Nilson e os que nos ouvem, pegando, por exemplo, o primeiro trimestre, agora envolvendo 2023, porque 2023 não tem um ano fechado, a gente não pode fechar de forma líquida o ano. No primeiro trimestre de 2019, de janeiro a março, o município recebeu R$ 4.653.809,29. Em 2020, R$ 5.055.873,03. Um aumento de um ano para outro, senhores, de R$ 402 mil. Vamos pegar os valores mais cheios. Em 2021, primeiro ano da gestão, no primeiro trimestre, o município recebeu R$ 5.814.666,90. Um aumento com relação a 2020 de 758 mil. Em 2022, o município, no mesmo período, recebeu R$ 10.465.164,66. De 2021 para 2022, um aumento nos primeiros 3 meses de R$ 4.650.497. Aí, Nilson, confirma aquilo que vocês todo dia dizem na rádio, o quanto os municípios têm aumentado suas receitas e que prefeitos continuam reclamando que não tem dinheiro. Eu acho que não tem gestão. Essa é a avaliação que eu faço. Em 2023, no mesmo período, o município já recebeu 12 milhões em 3 meses, 607.316,83. Um aumento com relação a 2022 de 2.142.000. Fazendo a mesma analogia, André, pegando 2022 e 2023, os 2 anos de gestão do prefeito, em 2021, eu vou ter um aumento aqui de quase 7 milhões de reais em 3 meses. Um crescimento só em 2022 de 79,98%. Eu participei dos movimentos pela a luta em prol do piso em Pindobaçu e ouvi na Câmara de Vereadores a justificativa que o município não suportava. Como é que o município cresce 79,98%, André, e não consegue dar um reajuste de 33%. Mas me permita, Nilson e André, se nós falamos de receita, por que não falar como o dinheiro é gasto? Eu acho que isso é importante, tá? E aí a gente pode falar o seguinte, olha só que interessante. Em 2019, para vocês que estão nos ouvindo ter uma ideia, o município de Pindobaçu recebeu 17.406.000, aplicou em folha de pagamento
13.457.000. Um percentual de 70,66%. Nesse momento, a administração só tinha obrigatoriedade em 60%, porque nós estamos falando da Lei 11.494. Em 2020, o município recebeu 18.856.000. Aplicou em folha 13.773.000, certo? 73%. Em 2021, a gente sai dos 60 para aplicar no mínimo 70 em folha. O município recebeu 25 milhões e aplicou em folha 17.026.000. Um aumento na folha de 2020 para 2021 de 3.252.000. Eu quero lançar aqui uma pergunta atual à administração de Pindobaçu e espero que a resposta seja dada. Em 2021, não houve aumento de salário aos servidores públicos, por uma razão óbvia. O governo federal editou a medida provisória 173, que impedia qualquer reajuste de salário aos servidores públicos. Então, os professores de Pindobaçu não tiveram reajuste de salário, certo? Em 2021, certo? Em 2021. Em 2021, não tiveram reajuste de salário em 2021. 2021 nós tivemos um ano pandêmico. As aulas estavam de forma remota. Não havia aula presencial. Por isso significa dizer que não havia qualquer necessidade de ampliação de jornada, certo? De carga horária de professor, de contratação de novos profissionais, porque se eu estava de forma pandêmica, o ensino era remoto, não era presencial. E para provar tudo isso que eu estou dizendo, eu vou usar, certo, a portaria do próprio Tribunal de Contas, que flexibilizou os municípios a não cumprirem os 25%, certo? Que é os investimentos diretos por parte do município, o MDE. Então, 2020 e 2021 não teve a obrigatoriedade dos 25%. Foi flexibilizado, os municípios poderiam cumprir ou não. Se não cumprisse, não teria qualquer problema. Porque o próprio tribunal entendia que por ser um ano remoto, certo? Sem atividade presencial, não tinha como gastar o dinheiro. Então, como é que a administração de Pindobaçu explica o aumento da folha em 2021, dentro desse cenário que eu estou aqui descrevendo, no valor, certo? De 3 milhões... Permita pegar aqui, que são muitas informações, de R$3.252.818,22. Mesmo sem ter aumento. Sem ter aumento no ano pandêmico, com as aulas remotas. Então, a gente quer explicação. A gente quer que a administração chegue aqui e diga por que isso foi aumentado. Tá? Por que essa folha aumentou? Na sua cabeça passou aqui, então, o motivo dessa despesa criada, se não teve aumento na classe? Eu acho que a avaliação da minha cabeça, ela é muito prematura, porque assim, analisando e dizer aqui que a gente fez análise de todos os dados disponibilizados na prestação de conta do gestor nesses últimos anos, e a gente não encontrou, por isso que a gente precisa que a gestão explique, tá? Talvez a explicação do prefeito seja dizer que hoje o município está em tempo integral. Agora, se o município está em tempo integral, eu quero fazer agora uma pergunta aos pais de Pindobaçu. Famílias, senhores responsáveis e pais de alunos de Pindobaçu. Eu gostaria que nesse momento vocês liguem aqui para a rádio para dizer qual é a escola que o filho de vocês estão indo para a escola e passa o dia todo na escola, inclusive almoça na escola. Porque escola em tempo integral é isso. É o aluno assistido o dia inteiro na escola, inclusive com direito a almoço, além dos lanches. Então, se o município de Pindobaçu está ofertando escola em tempo integral, eu pergunto aos diretores, a quem quer que seja, que ligue para cá para prestar informação, dando o nome da escola, e os pais dizendo também que o seu filho está sendo assistido. Dê o nome da escola e diga, olha, em tal escola meu filho passa o dia todo sim, está tendo escola em tempo integral sim. Aí a gente vai entender que houve uma majoração na folha de pagamento, porque ampliou a jornada de professores, porque passou a atender o aluno o dia inteiro. Agora o levantamento que nós temos em Pindobaçu é que tempo integral lá só é as creches, que sempre foi. Então não há por que ter aumentado a folha. São perguntas que a gente deixa no ar. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer aqui. Você me passou aqui valores, para mim não, passou para todos que estão nos ouvindo agora.
E claro que eu estou só observando. Você passou valores aqui de 2019 até o trimestre desse ano, 2023. Isso. Eu quero pegar só de 2019, porque 2023 nós só temos o trimestre. Eu quero pegar os valores do ano cheio, 2019 até 2022. Você sabe me dizer aí qual foi o aumento da receita do Fundeb lá no município de Ibaçu, de 2019 a 2023? E queria saber, eu vou fazer logo duas perguntas em uma. E queria saber se esse aumento da receita do Fundeb foi dado o reajuste próximo ou igual nos salários dos professores. Nilson, eu não posso precisar, mas quem estiver nos ouvindo e com a calculadora na mão é fácil. Se em 2019 eu tive um crescimento de receita para 2020 de 1,14, 2020 para 2021 de 37,37 e 2022, 21 para 22 de 71,88, eu vou ter um crescimento aí aproximadamente de 110% na receita do Fundeb, tá? Então eu não tenho ele somado, mas estou dizendo aqui, as pessoas podem somar aproximadamente, 1,14, 37,37 mais 71,88. Eu vou ter aí mais de 110% de crescimento de receita. Nesse período, tá? Nesse período, em 2020, a gestão anterior deu um reajuste de 12,84. Foi o último reajuste dado aos professores. E em 2022, que os prefeitos alegam um reajuste fora da curva, para você ter ideia, de 33,24, eles esquecem que em 2021 não teve reajuste. Que o reajuste de 2022 é correspondente também ao reajuste que deveria ter tido em 2021. Sendo tá? que teve No entanto, o prefeito só deu 16. E sendo que teve aumento Teve aumento em 2022. 21. Teve um aumento de 7 milhões em 2021. Um crescimento de 37,37 na receita de 2021. Tá? E o prefeito deu 16. Deu 16, mas a folha de pagamento dele em 2022, que foi onde ele deu 16, cresceu, certo? De 17 milhões para 31 milhões. A folha do município, com os trabalhadores da educação em 2021, sem aumento de salário, ficou em 17.026.234,23. Em 2022, ele aplicou 16%, e diga aqui de passagem, 16% aos professores, porque os demais servidores não têm esse reajuste do piso. É só os professores. E a folha foi para 31.356.182,04. Vamos fazer análise aqui. Em 2019 para 2020, nós tivemos um aumento de 12,84. A folha aumentou em 2,35. No final do ano, aplicou-se em janeiro o aumento de 12,84 e a folha, no final do ano de 2020, houve um aumento de 2,35. Em 2020 para 2021, reajuste zero. Não houve reajuste, mas a folha aumentou 23,62. Sem aumento de salário ao professor. Mas a folha aumentou, saindo de 13 para 17 milhões. Em 2021 para 2022, ele aplicou 16. Mas a folha aumentou, fechou em 84,17, corrigindo, e aumentou em 33,24. Ou seja, ele aumentou em 100% na folha aquilo que ele deu aos professores. Ele deu 16 e a folha aumentou em 33,24, atingindo 84,17 do total de investimentos na folha de pagamento. Essa é a realidade do município. E em contrapartida, vem o prefeito agora contratar um profissional para mexer no plano de carreira. É ideal que se mexa em plano de carreira. Plano de carreira foi feito para ser reavaliado no máximo a cada 5 anos. Mas não se mexe em plano de carreira, prefeito. Primeiro, para tirar direitos adquiridos. Direitos adquiridos é intocável. Viu, Giovanni? É isso que eu quero fazer essa pergunta em relação a tocar nesse assunto aí, dessa questão do plano de carreira de salário dos professores do município de Ibaçu. Até mesmo que eu já vi algumas colocações em vídeos, o prefeito dizendo que paga os professores acima do salário base. E é isso que eu quero entrar em detalhes com você. Agora, antes de entrarmos nisso aí, eu vou lhe cutucar.
eu vou lhe provocar. Pode ficar tranquilo que eu vou. Mas antes de eu tocar nesse assunto aí, eu quero matar um assunto, que é a questão do 33,24% de 2022, que foi aquele fuá lá em Pindobaçu, que dá, não dá, sentou para conversar, e eu sei que chegou, não sei de que forma, esse encontro de porcentagem, eu sei que foi dado somente 16%, e ficou faltando em torno de 17 e pouco, né? Ficou faltando, ficou em aberto. Como é que está essa situação da diferença do aumento do piso referente ano base 2022? Nilson, o prefeito ele não avançou nos 16, né? Patrícia vai até poder falar melhor. A gente está aqui com a assessoria jurídica, que eu quero dar boa tarde e parabenizar por estar aqui dando esse aporte, acompanhando a gente, né? Que é os advogados do núcleo, as quais parabenizo também os mesmos, que ingressou com uma ação contra o município para o cumprimento dos 33,24. A pergunta que eu vou antecipar a resposta, quando você diz que o prefeito alega que está pagando para além do piso, então o prefeito precisa explicar a ele próprio, olhar no espelho para ver se consegue ver isso. Se ele paga acima do piso, por que é que a justiça obrigou ele a ter que cumprir os 33,24? Se ele já está pagando além do piso, a justiça não ia dar uma decisão favorável aos trabalhadores até que cumprir o piso nacional, até que cumprir os 33,24. E eu estou aqui com a decisão judicial na mão. Claro que o prefeito recorreu, é um direito dele, crítica nenhuma em ele recorrer. Nós também teríamos recorrido se tivéssemos perdido. É para isso que a justiça existe, né? Porém, ele recorreu em vão, porque o STJ já tem decisões, certo? Julgada, transitada e julgada, com essa pauta, inclusive do município de Pilão Arcado, determinando que o município cumpra em segunda instância o piso e a lei do piso. Então ele está apenas enxugando gelo, ganhando tempo para cumprir. E eu acho que é um problema ruim. Para ele que é candidato e vai para uma reeleição, ele está empurrando um problema com a categoria para ser discutido no ano político dele, que vai ser lá onde ele vai ter que tirar do FPM para pagar inclusive os professores e complicar o atendimento aos serviços necessários à população, porque ele não vai poder pagar essa dívida aos trabalhadores que ele não pagou no tempo certo com os recursos do Fundeb, porque a lei do Fundeb ela é clara, a lei 14.113 ela é clara, os recursos do Fundeb paga investimentos do exercício, do ano em curso. Aqui são despesas de anos anteriores, ele vai ter que embolsar a lei do FPM, certo? Que seria para manter outros segmentos, mas a culpa é do prefeito. Se não fosse, a justiça não tinha dado causa-ganho aos trabalhadores. Então, como é que está os 33? Está na justiça, né? E a justiça já deu a primeiro momento de causa-ganho aos trabalhadores. Ele recorreu para a segunda instância. E nós não temos qualquer preocupação da decisão que vem de lá, porque nós já temos as decisões do TJ. E o Tribunal de Justiça não vai ter decisões contrárias a ele próprio, uma vez que ele já deu decisão em outros municípios, determinando o cumprimento do piso e cumprimento do plano de carreira. Tá certo? Um outro detalhe, quando o prefeito diz que está pagando para além do piso, eu queria perguntar a ele, se ele como médico, ele se formou apenas em medicina ou ele fez algum curso profissionalizante? Ele se profissionalizou ou ele estagnou a carreira dele como profissional? Como médico, quando ele saiu da universidade, ele fez mais algum curso? Ele procurou se formar? Ele procurou se atualizar? Com certeza procurou. Uma coisa, Nilson, eu ir num clínico geral, eu vou pagar R$200 de uma consulta, 250. Uma coisa, eu ir em um especialista, eu vou pagar R$400 e R$500 na consulta desse especialista. Porque ali existe um conhecimento a mais do que o conhecimento básico, que é o conhecimento do magistério. O piso é para os professores com formação mínima em magistério que nenhuma faculdade tem. É para aqueles que estão iniciando a carreira. Se os professores de Pindobaçu, na sua grande maioria, hoje recebem acima do piso, eles não estão recebendo mais do que o piso, eles estão recebendo menos que o piso ainda, porque ali naquela composição salarial tem o nível de formação, tem o tempo de serviço, que são as classes, não estou falando de quinquênio, tem uma carreira
que o plano de carreira assegure esses trabalhadores. Prefeito, o senhor querer tirar a estrutura da carreira, o senhor como médico, como profissional, querer tirar o mérito da carreira do profissional para voltar ele a estaca zero e dizer que ele só precisa ter o magistério, então já é muita ignorância para quem foi para os bancos de uma universidade e sabe o quanto é importante o conhecimento. Então, Giovanni, não cabe a ele essa retórica de ignorar e valorizar o conhecimento. Não cabe a ele. Ao ponto que ele se encontra, não cabe a ele. Então você estava já afirmando que já existe a intenção por parte da base do governo de apresentar um novo projeto de plano de salário dos professores lá no município de Pindobaçu? Está andando em curso e a todo vapor. Só que ele, talvez o tiro saia pela culatra. Porque ele não vai poder mexer em nenhum direito, em nenhuma garantia que o plano de carreira está lá assegurado. O plano de carreira que ele está propondo, ele pode até aprovar na Câmara, o que eu acho difícil. E aqui a gente já manda um recado para o Legislativo. Vereadores, o prefeito só tem um voto, mas vocês precisam do voto de cada professor, de cada professora, de cada servidor da educação e dos familiares desses. Vocês vão votar num plano de carreira para destruir a carreira das pessoas que educam os filhos de vocês? Lembre das urnas, que o ano que vem vocês vão ter. E vocês vão para as eleições. Então o prefeito está com a proposta, Nilson, de modificar o plano de carreira. Então, me permita, diante dos números que nós aumentamos aqui, do crescimento de receita, eu ficaria feliz e estaria parabenizando o prefeito de Pindobaçu aqui, se ele estivesse mudando o plano de carreira, André, para valorizar ainda mais os trabalhadores, porque nós temos margem de recurso para isso. Nós não temos que castrar o plano, nós não temos que destruir uma carreira que está lá construída há anos a fio. Simplesmente porque eu estou dizendo que não dá para pagar. Se não dá para pagar, estão fazendo o que com tanto dinheiro? Então, vem cá, no meu entendimento, da forma que você está falando aí, eu chego ao entendimento de quê? Que ele, quando fala que hoje paga acima do piso, ele está englobando as vantagens, então. Sim. Então, essa vantagem que, como você até me falou, eu falei, você falou, tem de 10, 20 em cima do piso, recebe. Então, esse piso está defasado. Não é em cima do piso que deveria ser hoje. Hoje o piso, me diga, de 20 horas e 40 horas, está em quanto? Qual é o piso hoje? O piso para 40 horas é 4.420,56 centavos. Então, essas vantagens... 36 centavos, perdão. Então, o piso para 20 horas seria de 2.210,18 centavos. Então, essas vantagens que esses professores têm, não estão sendo em cima desse piso que deveria ser. Na proposta que o prefeito discute, não. Agora precisamos entender que vantagens são essas. Quando a gente diz que as vantagens estão embutidas nesse piso, nós estamos falando do nível de formação e da classe. Quinquênio não está aqui dentro dessa referência que o prefeito faz, certo? A qualificação profissional não está aqui dentro. Nós estamos falando do nível, certo? E da classe. E aí a gente precisa entender que aquele professor que só tem a formação em magistério, quando ele consegue uma graduação, ele tem 10%, 20% a depender de cada município. Se ele faz uma pós, ele tem outro percentual. Se ele faz um mestrado, um doutorado, à medida que ele vai se profissionalizando, ele vai crescendo na carreira. Por quê? Porque ele devolve esse conhecimento adquirido às pessoas do lugar, ao município, aos filhos. E aí, Nilson, permita trazer uma outra questão aqui. Eu quero chamar a atenção da população de Pindobaçu. Os filhos do prefeito, os filhos dos secretários do prefeito, eu posso estar até errando, e se eu errar eu peço desculpa antecipado. Os filhos das pessoas com a condição econômica mais vantajosa em Pindobaçu não estudam na escola pública, não. Estão nas escolas particulares e provavelmente em outras cidades. Quem está nos bancos da escola pública é os filhos dos mais pobres. É os filhos das pessoas mais necessitadas. É desse lugar que o prefeito não quer valorizar o professor. É desse lugar que o prefeito não quer pagar bem o professor. Você confirma aqui que o investimento na valorização dos professores não está sendo adequado nesse momento? De forma nenhuma. Se tivesse, a justiça não estava mandando ele pagar o piso. Se o município de Pindobaçu estivesse valorizando os seus trabalhadores, eu pergunto a você, André, e o jurídico que está aqui, fazia sentido uma decisão judicial mandando o prefeito cumprir o piso? Não fazia. Se nós temos uma decisão dizendo que o prefeito tem que cumprir o piso, isso daqui está sacramentado nisso. Quem está dizendo isso aqui não é Gilvando nem Patrícia, não. Quem
Quem está dizendo aqui é o judiciário, que determinou. Ele recorreu, mas ele vai chegar o momento de cumprir. Então não somos nós, não. Isso aqui é uma decisão judicial. E se ela existe, é porque está dizendo que o prefeito não está valorizando da forma devida. Porque se tivesse, não tinham que corrigir. É simples. Só uma parte. Pois não. Só para vocês entenderem, e a população também de Pindobaçu, especialmente os professores, hoje o piso nacional é de 20 horas, a gente vai falar de 20 porque a maioria dos professores, quase que 100%, tem 20 horas. Hoje o piso atual é de R$ 2.210,18. Voltando para o piso lá de 2022, seria de R$ 1.922,81. Hoje um professor efetivo que tem 10 anos de carreira no município, ele tem como base de piso o valor de R$ 1.769,95. Então, esse professor, inclusive, não está recebendo o piso 2022, dirá o de 2023. Então, essa é a nossa valorização de base. Esse piso aí que você falou de 2.200 e alguma coisa que eu não gravei aqui. 210,18. Não é esse piso que já teve aumento de 14,95 não, né? Esse piso já é o atual. O atual? Sim. Já com os 14,95? Isso. Que os professores estão recebendo, não? Não, na realidade a gente ainda continua com essa base de 1.769,95 com os 16%. Entendeu? Entendi. Então, com os 16% que vocês receberam de aumento, ao 20 horas hoje você recebe 1.700? Sim. Nilson, só para a gente ver uma questão, eu acho que é interessante a gente comparar. Canhém, que é um município bem menor que Pindobaçu, os professores de Canhém agora em janeiro, quero parabenizar o prefeito Arnaldo por isso, né? Agora em janeiro, a negociação com a PLB, os professores de Canhém tiveram um reajuste que variou de 17,98% a 28%. E teve agora em março um reajuste de 7,95% e vai ter em julho um reajuste de 7% para fechar os 14%. Em Canhém, que é um município menor que Saúde, ou menor que Pindobaçu, certo? Os professores em 2023 terão um reajuste que vai variar em 35%. E o município... Né? Porque depende do nível de formação. Esse aumento que deu agora, em 7% lá em julho, esse foi um acordo entre a classe e o executivo, que é para cumprir os 14,95%. Porém, o reajuste de janeiro, que foi dado em janeiro, foi todo, e linear, que foi exatamente o quê? Ao pegar o município, reestruturar e organizar o município, nós conseguimos cortar exatamente aquilo que eu chamo da má gestão. Nós conseguimos equilibrar a gestão pública e a boa aplicação dos recursos a ponto de investir na educação e investir nos seus trabalhadores, trazendo o quê? Um grau de satisfação hoje, certo? Aos trabalhadores, para devolver aquilo que eu dizia, aos filhos dos que mais precisam, uma educação satisfatória, uma educação com qualidade. O prefeito, um prefeito, quando é um prefeito, vocês que me ouvem, quando é um prefeito que não tem uma escolaridade, que não precisou do conhecimento para se promover na vida, a gente até entende a ignorância de não valorizar a educação. Mas quando você tem um gestor que vive do conhecimento e ele nega esse conhecimento aos filhos dos mais pobres, isso é inaceitável. Porque não venha me dizer que um médico trabalha satisfeito. Os médicos ninguém quer atender na área pública de saúde porque diz que o que paga na consulta do SUS não vale a pena. E olha como é que eles trabalham na maioria das vezes. Tá certo? Então a maioria monta seus consultórios porque querem serem valorizados. E não estão errados. Eu também faria o mesmo. Agora, como é que eu não quero valorizar, inclusive o professor, que eu sou filho e fruto daquele processo? Isso é ignorância, Nilson. Ainda negar a legislação, ainda dizer que está vendendo gato por lebre, dizer que está pagando o piso, está pagando acima do piso, quando a justiça determina cumprir o piso. Como é que eu digo que eu estou pagando a mais do que o piso e eu tenho uma decisão dizendo que eu tenho que cumprir o piso? Pera ainda, eu acho que aí falta uma meia-verdade.
a ser compreendida. Certo? A ser compreendida. E é pegar o contra-cheque. Quem melhor tem um controle do que as pessoas recebem é o prefeito, que é quem tem o processo de controle do RH. Ele melhor do que ninguém sabe disso. Não precisa nem a gente estar dizendo isso, porque ele tem consciência para isso. Gilvandro, nós vamos rapidinho ao intervalo e voltaremos, que eu tenho algumas perguntas a fazer sobre a questão já do ano base 2023, viu? Vamos, André. 1h11, a gente segue aqui o programa desta terça-feira, passando aqui o pessoal da PLB, Nilson Miranda. Vamos lá, André Araújo, vamos voltar à nossa entrevista. A entrevista é essa, interessante para a classe dos professores do município de Pindobaçu. Eu ia começar em relação a falar sobre a questão do piso de 2023 e também do tal outdoor que foi colocado algumas semanas atrás lá no município de Pindobaçu. Mas eu vou deixar essa pergunta para a próxima. Primeiramente, eu estava aqui pensando, viu, Gilvandro? Eu vi você falando aí sobre aumentos. Em 2021 não teve aumento e teve um acréscimo na folha de 33%. E no ano passado de 16%, mas houve um acréscimo total de 33%. Então sempre tendo aumento para os professores a menor, mas na despesa total o aumento sempre acima que foi dado nos salários dos professores. Eu aqui na eleição de 2020, eu entrevistei todos os candidatos a prefeito e daqui da nossa região. Inclusive, na época o prefeito Hélio Palmeira, no caso, na época, candidato o Davi Menezes, também entrevistei. Como também entrevistei de saúde, a região toda. E o assunto mais indagado por mim naquela época, em relação à área da educação, foi a questão de inchar a área da educação dos municípios. E eu vejo esses números aqui, você passando aqui, que em 2021 não teve aumento, mas no aumento para o salário dos professores. O piso, não houve aumento em 2021, mas houve um aumento Exato. na despesa. 2022 só deu 16, mas o aumento na folha total a mais do dobro. A pergunta que eu faço é essa. Voltou ou continuou, vamos dizer assim, continuou o inchaço, que na época eu falava inchaço como cabide de emprego, então, Gilvandro? Nilson, que pergunta maravilhosa, né? Sem sombra de dúvida, o que você tem acompanhado nos municípios, gestões após gestões, se a gente fazer um levantamento, e de Pindobaçu a gente tem, interessante, muito obrigado pela pergunta, é de que cada gestão, ela supera o número de contratos de forma indireta como um controle político, tá? Ou seja, eu me elejo e aí eu começo como se a prefeitura fosse minha casa, a dar emprego àqueles que votaram em mim. Eu preciso entender que o artigo 37 da Constituição Federal determina que há uma única forma, depois da Constituição de 1988, de alguém ser servidor público, que é mediante concurso público, tá? Exceto aqueles chamados cargos de confiança, que são secretariados. Então, se hoje a explicação que a gestão poderia dar à população ou nessa rádio, respondendo às nossas indagações, para a elevação das despesas, inclusive da folha de pagamento da educação, seria a contratação de novas mãos de obra, né, de novos profissionais, ou a ampliação de jornada daqueles que supostamente votou no atual prefeito, eu faço a pergunta e devolvo para a gestão e para a população. Será se essas pessoas hoje, Nilson, que têm um emprego no município, um emprego político e não um emprego público, um emprego dado pelo gestor, que vai sair junto com o gestor ou antes dele, certo? Por que não lutar por um concurso público? Por que não venha para cá me dizer, Nilson, que não tem espaço para um concurso público? Porque o prefeito que vem nessa rádio, como eu disse um tempo atrás, e você lembrou bem, que os prefeitos viviam chorando, mas quando a coisa ficava boa, ninguém aparecia numa rádio, aí pararam de aparecer, a gente não viu mais ninguém chorando nessa rádio. Que bom, né? Sinal que a notícia tá boa, a coisa tá boa. Então, não me venha para cá os prefeitos, seja ele de Pindobaçu, de Caém, de qualquer lugar, certo? Dizer que não tem condição de fazer um concurso público. Porque se não tem, por que você tem tanto contrato?
Por que é que seu investimento com os contratos direto chega a ser maior, às vezes, do que o próprio efetivo? É uma humilhação, Nilson, que essas pessoas passam, André. A maioria deles não recebe nenhum salário mínimo nesses municípios. A maioria deles, quando for o ano que vem, vai estar com um pau nas costas e o coração na mão, meu irmão. Com medo de perder a eleição e perder o seu emprego. Nós precisamos de concurso para legitimar e garantir a estabilidade das pessoas. Para fazer o que eu e Patrícia está aqui fazendo. Dizendo as verdades que precisam ser dito, sem ter o medo de perder nosso emprego. Porque o prefeito é meu empregado. Ele está lá, é empregado do povo. Eu não sou empregado do prefeito. Eu sou funcionário do município. O prefeito está lá passando uma chuva. Ele sai e eu fico. Porque eu sou concursado. Por isso, Nilson, essa pergunta sua. Se a folha está inchando, e nós vimos aqui que há um inchaço insuportável, a ponto de dizer que não pode cumprir a lei, pagar o piso, é por conta de contratações. População de Pindobaçu, pessoas que hoje têm um emprego político, lute pelo um concurso, lute por sua dignidade, lute por seu amor próprio, para no dia que o prefeito deixar de ser prefeito, você continuar sendo funcionário. É essa a recomendação que a PLB faz. Ô, Giovanni, nós sabemos que o ensino fundamental é a base de tudo, né? Se não tiver uma base bem feita, lá na frente, esse aluno ele vai sofrer consequência, né? Vai ter dificuldade de pegar coisas mais rápido. A pergunta que eu faço, logo que existe, você já afirmou que tem um inchaço, está sendo utilizado como cabide. Pelo menos a maioria dessas pessoas contratadas tem capacidade para exercer a função na área da educação? Eu não posso responder, Nilson, se essas pessoas são capazes ou não são capazes. Acredito que muitas sim. E que muitas delas também fazem um bom trabalho. E dá o sangue pelo melhor pela escola. Acredito piamente nisso. Acredito que um ou outro talvez não. Mas a melhor capacidade que se tem é passar no concurso. Essa é a má prova, a legitimidade da minha capacidade. É passar no concurso e provar que eu sou capaz de estar ali, independente do favor político, independente de estar ali porque votei em alguém. E aí, Nilson, a gente entra em algo super interessante que a sua pergunta me fez lembrar. Os municípios, para receber o VAR, Valor Aluno Ano Resultado, eles precisam fazer a gestão democrática, que é a direção das unidades escolares. E que hoje o FNDE e o MEC e o próprio Supremo Tribunal Federal orienta que os municípios façam um processo de uma lista tríplice, onde abre um procedimento, onde os atuais professores, comprovando competência, fazendo uma prova escrita, dentro de uma lista, o prefeito nomeia um daqueles para ser o diretor da escola. Nilson, se como professor há 20 anos, 30 anos na rede, eu tenho que passar por todo um processo criterioso para ser o diretor da própria escola que eu trabalho, por que é que para ser professor no município eu só preciso votar em alguém? É uma contradição. Então eu acho que a melhor prova de alguém mostrar que é capaz é passar no concurso público. Por isso eu defendo o concurso público, aqui em qualquer lugar. Essa é a forma. Se você, prefeito, ama o seu município, se você de fato, na prática, faz aquilo que você diz em cima do palanque e nas reuniões com o seu povo, que zela pelo município, que não paga inclusive o salário dos professores porque não quer falência no município, André, nós chegamos a uma situação que eu já ouvi prefeito dizer que não paga o salário do professor porque tem a merenda do aluno. O prefeito que usar do dinheiro do Fundeb para merenda, ele vai para cadeia. Porque merenda tem recurso próprio. Fundeb é Fundeb, merenda é merenda. São duas coisas desvinculadas. Mas eu já vi em meios de comunicação prefeitos fazer essas afirmações. Não estou dizendo que foi o de Pindobaçu. Estou dizendo que já ouvi gestores fazendo essas afirmações. Então, se você, prefeito, zela pelo seu povo, se você quer o bem do seu povo, não dê a ele um emprego que vai durar igual o seu, não. Dê a eles a herança do dia que você sair, eles ficarem. Para que eles possam um dia votar em você de volta. Lembrar que estão lá porque você fez um concurso.
Essa é a melhor herança e a melhor riqueza que um prefeito pode deixar ao seu povo. Não é dar um emprego de 4 anos e no dia que ele sai as pessoas vão embora do município porque não tem oportunidade com a outra gestão. Isso tem que acabar, meu irmão. Isso não é dignidade de vida. Isso não é zelo pelo patrimônio público, não. Isso é oportunismo do patrimônio público para se manter na política. Isso tem nome. Patrícia, agora eu vou voltar para você. É em relação à questão que correu nas redes sociais, a questão do outdoor. Outdoor esse fazendo reclamações pesadas em relação ao prefeito de Pindobaçu, onde diz que ele está destruindo a carreira do magistério, que os professores também não eram valorizados. Aí, logo após, eu vi também já postando, pessoas ligadas ao prefeito, postando que ele tendo uma reunião, foi na semana pedagógica, dizendo que os professores recebiam acima do piso. Esse vídeo também rolou. A pergunta que eu faço é essa: o que está sendo feito já nesse ano base 2023 com a questão do 14,95? O que é que a PLB está tendo acesso ao prefeito, sentou com o prefeito para tentar negociar e ver se não fica esse imbróglio empurrando igual do ano base 2022? Nilson, a princípio eu quero só complementar uma situação que Gilvando falou sobre encharque de folha, né? Nós fizemos um levantamento no mês de janeiro, que em janeiro a gente acredita que é férias plena dos servidores. De janeiro agora de 2023. Janeiro 2023. No total, nós somos 263 professores do quadro efetivo. Nós tivemos no mês de janeiro de 2023 o total de 794 servidores recebendo pelos 70. Aqui a prova. Esses 794 junto com os efetivos? Junto com o efetivo, no total. E esse total é de 700 e pouco. Então, os efetivos, professores contratados, também serventes, tudo? São trabalhadores da educação. Mas só para entendimento da população, como nós somos 263, nós temos 531 profissionais que não são do quadro efetivo do magistério recebendo pelo município de Pindobaçu. Calculando, só para ter uma base de quantas pessoas em cada unidade escolar caberia a essas pessoas, daria um total de 24 profissionais para cada unidade escolar. No caso, cada sala? Cada unidade escolar. Porque como são trabalhadores da educação, a gente divide, porque esses trabalhadores que recebem pelos 70 são servidores que têm que trabalhar diretamente com a educação do município. Então, só para você ter noção, daria 24 profissionais para cada unidade escolar. Ou seja, se a gente relevar o tamanho dessas unidades escolares, que nós temos algumas escolas, por exemplo, com a sala de aula e uma cozinha. Aí eu não sei essa quantidade de profissionais no mês de janeiro, em plenas férias, daria até para dizer assim: prefeito, vamos rever a gestão? Será que o professor do quadro efetivo do magistério de Pindobaçu está, de fato, prejudicando o índice pessoal? É só uma pergunta para que ele hoje durma pensando um pouquinho e refletindo sobre. Eu falo também, vou aproveitar sua colocação. E às vezes o prefeito, quando quer demitir dezembro e janeiro, aquele que tem o cargo de confiança fica chateado com o prefeito. Mas é aí que fica a armadilha. Ele deixa, aí a pergunta que fica no ar: contratado sem ter aula de férias? Já começou errado o ano 2023. Vamos para o outdoor. Nós tivemos um dia de paralisação nacional e a gente respeita muito o que os professores de lá do município de Pindobaçu agendam. Então, nós traçamos agendas de ações, e uma das ações de combinação que saiu até de sugestão da categoria foi a gente colocar um outdoor
e a frase também foi combinada nesse meio, nesse dia. Nós colocamos o outdoor na entrada do município de Pindobaçu e com 24 horas após, nós tivemos a notícia do proprietário, a princípio com o colador, que o colador recebeu um telefonema solicitando que retirasse com urgência a arte, né? Após... Mas por qual motivo? O local era proibido? O quê? Era público o espaço? Não era privado, não? Na realidade, privado, porém, estava cobrando o alvará. Em respeito à pessoa, inclusive, Nilson, ele foi conversar conosco, já isso o proprietário, e a gente achou viável. Não, a gente sabia até que a gente poderia tomar um posicionamento contra o proprietário, porque ali existia, sim, um contrato de 30 dias para que o outdoor estivesse lá. Preferiram preservar a pessoa, Preferimos, né, preservar a pessoa, porque nada da arte era mentiroso. Todo mundo sabe que a gente, até o momento, recebeu em 3 anos apenas 16%. Então, não tinha mentira. Mas para a gente preservar a pessoa, o proprietário, a gente achou viável solicitar que ele tirasse. E nós solicitamos, porque ele foi conversar com a gente com todo o respeito, e a gente disse, nós vamos tirar em respeito a você, e não ao gestor, porque a gente não mentiu. Então, a pedido dele... E com combinação com a PLB, Núcleo de Pindobaçu, a gente achou viável deixar que ele tirasse. E foi isso, e nada mais, sobre o outdoor. Em relação à questão do novo piso, quando ele fala que está pagando acima, como é que está essa questão? Deixa eu mostrar para você uma condição de ofícios, porque desde do início do mês de janeiro, nós estamos enviando ofícios para a prefeitura, solicitando reunião com a PLB, inclusive convidamos Gilvando para que ele participasse dessas reuniões, para ele estivesse se organizando com o nosso jurídico, para que a gente falasse com ele sobre o piso nacional 2022 e o 2023. Chegamos a um ponto, Nilson, de ter que enviar os ofícios via R, porque a PLB foi proibida de entregar qualquer ofício dentro da prefeitura. Então, hoje, eu digo com certeza que os funcionários de dentro da prefeitura estão proibidos de receber ofícios da PLB. Nós enviamos o último por AR, eles foram obrigados a receber, é claro, mas em nenhum momento a gente obteve resposta de sentar, inclusive discutir, inclusive, o que o doutor Davi me cobra muito, que é a qualidade educacional, apesar que eu acredito, como coordenadora do núcleo, que qualidade educacional é de responsabilidade dele, e que ele ativa, inclusive, como sugestão, hoje eu dou, que ele ative os conselhos, porque os conselhos, sim, têm essa obrigatoriedade, e não o sindicato. Quando a senhora fala a questão de que a qualidade do ensino e do estado dele, você quer dizer que, por parte do executivo, não está tendo um investimento devido? Ele cobra muito a situação do menino saber ler e escrever, e cobra muito do sindicato, que o sindicato resolva isso. E a gente transfere que não é de responsabilidade do sindicato, a qualidade educacional nessa tangente. O que a gente tem como função é de preservar, inclusive, os direitos dos professores e dos trabalhadores. O executivo tem de cobrar aos professores, ele quer que está cobrando, a PLB? Sim, sim. Nilson, eu pensei que a colocação era para você como professora. Eu estava pensando que ele estava ali cobrando. Mas eu posso fazer isso como professora, mas não como coordenadora. Ele está cobrando a PLB? A PLB? Sim. Nilson e Patrícia e todos que nos ouvem, me permita fazer uma fala. Eu vi um vídeo do prefeito de Pindobaçu na jornada pedagógica, em cima de um palco,
dizendo que não precisa da PLB para ajudar a administrar, quer que a PLB vá discutir qualidade de ensino. E eu queria fazer muito uso dessa fala contundente do prefeito para dizer o seguinte: a PLB existe para lutar e garantir pelos direitos amparados na lei aos trabalhadores. Direitos esses que está sendo negligenciado e negado pelo atual prefeito. Qualidade de ensino, resultado de educação, se faz com investimento em educação. E quem foi eleito para gerenciar os recursos da educação, os investimentos na educação, chama-se Davi. Não foi a PLB, tá? Então é ele, como gerenciador dos recursos da educação, junto com o secretário de educação, que tem que proporcionar ambientes adequados, com estruturas adequadas, para que a qualidade do ensino aconteça. Mas entender uma coisa óbvia: quando o MEC, quando o governo federal criou uma lei de valorização do profissional em educação, e que hoje envolve também os não professores, é porque isso está mais do que claro que ninguém produz um bom trabalho quando não é bem remunerado. Então, se quer qualidade de ensino, se quer cobrar da PLB, se quer cobrar dos professores de Pindobaçu qualidade de ensino e discussão e debate para essa produção de qualidade, primeiro respeitem a lei, respeite o direito do outro, garanta o direito do outro, garanta o piso, pague aquilo que o próprio município criou, que é o plano de carreira, a lei federal. Então, Gilmar, você será um crítico, mesmo fazendo parte da PLB, daqui da nossa região, um crítico se um gestor estiver pagando o que é de direito da classe e esses profissionais não estiver dando aula adequadamente, ou tendo algum tipo de cobrança ou reclamação por parte dos pais dos alunos, você é um de uns que vai criticar e vai esse vai profissional tem que responder. Inicialmente a PLB não tem esse poder de ortoga, mas se esse profissional está tendo seus direitos respeitados, está tendo seu piso garantido, está tendo seu plano de carreira garantido, está tendo tudo que lhe é de direito cumprido, e ele não está fazendo o seu papel devido, produzindo o resultado para qual ele está sendo remunerado, ele precisa ser chamado a atenção e, dependendo da situação, responder um processo administrativo. Eu não defendo um sindicato, meus colegas, Nilson, do lugar do direito. Eu defendo do lugar do direito e do lugar da obrigação. Agora, eu não posso querer que o meu colega faça um bom trabalho e dê resultado quando o patrão dele é o primeiro a não dar. É o primeiro a negligenciar a sua responsabilidade. Nós temos que entender que o prefeito do município é o primeiro exemplo de pessoa a ser olhada e observada dentro do município. Sim. E aí você tem os outros. O professor é um exemplo, o professor é um modelo na sociedade. Não cabe a ele certas posturas e certas atitudes. Eu tenho que entender, eu tenho 2 filhos, Nilson, e eu trabalho, meus filhos estudam na escola pública. Minha filha, agora, no primeiro ano do magistério, fez o Enem, tirou 860 pontos na redação. Fez como experiência. E nunca foi para uma escola particular. É dessa escola pública que eu defendo. Valorize os trabalhadores, crie ambientes de aprendizagem, faça o que o professor Antônio Nova nos ensinou a fazer. Proporcione um ambiente de aprendizagem onde o aluno se sinta atraído por ele, onde o professor se sinta valorizado. Precisamos registrar algo aqui. Nós temos colegas que podem ser remunerados com milhões e não vão fazer um bom trabalho. Em todo lugar nós temos os mal profissionais, mas na grande maioria, esses profissionais, quando remunerados, eles dão um retorno satisfatório. Eu não posso igualar a minoria para trazer a totalidade. O que os prefeitos fazem? O que os prefeitos fazem é trazer o exemplo de um mau professor. E por que não traz o exemplo dos bons professores? Ninguém bota na porta da prefeitura ou no município uma faixa parabenizando os alunos da escola pública pelos resultados adquiridos no Enem ou nos vestibulares da vida, quando são filhos de pessoas pobres, pessoas carentes, pessoas que talvez nunca tenham ido no banco de uma escola. Mas no dia que o IDEB cai, vem para a rádio reclamar que o professor não está fazendo o seu papel. E você, prefeito, está fazendo o quê? Você está criando ambientes adequados de aprendizagem?
Nós tivemos, Nilson, eu que não queria trazer aqui, mas para a gente refletir, nós tivemos em Caém 22 milhões de reais no precatório. O que mudou na educação de Caém? Nada. Como é que eu vou cobrar resultado das pessoas quando eu tive suporte de recurso para criar um ambiente de aprendizagem com toda a estrutura e não fiz? Eu estou aqui. O município, me permita, o município de Pindobaçu tem de saldo no precatório, tinha de saldo no precatório em dezembro de 2022, R$3.619.022. Aquele município recebeu quantos milhões? Hoje nós estamos vendo que o município está crescendo em 100% sua receita. Quais são as mudanças que estão sendo feitas no transporte escolar, nas escolas? Desse dinheiro que está lá no precatório, vai ser feito algum tipo de rateio para os... Não. Só o prefeito para responder, não, né? Existe nesse caso. Não há uma resposta a você, mas assim, só o gestor para dizer o que vai ser feito com esse dinheiro. Então, Nilson, fica difícil. Uma outra coisa que eu quero aqui, Patrícia, me permita, é o outdoor. Eu não sei por que é que o prefeito sobe num palco diante de seus professores. E o que mais me assusta como professor, eu sou um formador de opinião. A forma como a sociedade pensa, age e se comporta passa por aquilo que eu faço em sala de aula. Eu tenho que ter essa clareza. E eu vejo o prefeito subir num palanque, numa jornada pedagógica, e dizer que está pagando mais do que o piso e ser aplaudido por as pessoas que não estão sendo valorizadas. Acordem, que o prefeito passa. E esses que hoje apoiam isso aqui serão os que vão reclamar quando tiver uma outra gestão que não estiver pagando piso. E eu não posso ser dois, eu sou um só. Se eu estou dizendo que isso está errado, eu digo que está errado na gestão de Nilson, de André, de Patrícia, de quem quer que seja. Porque erro é erro e acerto é acerto. Eu tenho que ter essa clareza. Tá? Se o prefeito de Pindobaçu está dizendo que está pagando mais do que o piso, ele não deveria ter pressionado para o outdoor ter tirado. Ele deveria ter processado a PLB por calúnia e defamação. Era isso que ele devia ter feito, para que a PLB botasse um outro outdoor no lugar, dizendo que ela mentiu, que ela foi leviana. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que ali tinha verdade. E é muito difícil lidar com a verdade, amigo. É muito difícil lidar com a verdade, tá? A mentira, ela é muito boa, ela alivia no momento, mas ela traz consequências pro resto da vida. Então, se aquele outdoor era leviano, era defamatório, não correspondia com a verdade, processe a PLB para fazer a mesma declaração com outro outdoor no lugar dele e não tirar ele. Sabe por que tirou? Nós tiramos o outdoor. Eu digo nós porque eu sou a PLB. Por que é que Gilvando está falando com Patrícia? Porque o núcleo da PLB de Pindobaçu é responsabilidade de Gilvando, enquanto coordenador da PLB, e que agora faço parte da executiva em nível de Bahia, tá? Então eu estou aqui falando com muita propriedade. Nosso objetivo, queremos dizer ao povo de Pindobaçu, foi alcançado, porque o nosso objetivo era incomodar. Incomodou tanto que botou para ser tirado. Se não tivesse sido tirado e não tivesse incomodado, nosso objetivo não tinha sido alcançado. Mas o fato de pressionar para tirar é a prova do que nós queríamos mostrar. Patrícia, vou voltar em relação à questão do 14.95. Você falou que a PLB está tendo dificuldade de protocolar documentos lá na prefeitura, para chegar até o executivo. E você falou que está tendo para chegar às correspondentes, está utilizando a AR. Então, pelo que eu entendi, até o momento o prefeito não sentou com a classe para debater o novo piso, com esse aumento do 14.95. A pergunta que eu faço é: você, Patrícia, acredita que vocês terão dificuldade de conseguir esse aumento de 14,95 nesse ano de 2023? Acredita que isso que vai acontecer nesse ano, que aconteceu o ano passado, que foi 16 e teve que entrar na justiça? E até quando vocês vão aguardar para tomar uma providência, até mesmo judicial?
Só para você ter ideia, Nilson, no dia 8 de março, após a gente via ofício 5 vezes, tentando sentar com o prefeito, nós recebendo um ofício da Secretaria de Educação com a notícia que o profissional Eduardo Sanches estaria vindo para Pindobaçu para reestruturar o nosso plano de carreira. Então, eu me permito em dizer aqui, afirmar que vão pagar um piso após primeiro tirar os direitos. Então, eu tiro e boto. Então, depois de aprovado na Câmara. Isso. Depois de aprovado na Câmara, vem os 33 e vem também os 14. Infelizmente, eu tenho que afirmar isso. Antes disso tudo aqui, eu diria que ele não teve nenhum respeito, aliás, foi um desrespeito na jornada pedagógica, porque simplesmente a coordenadora da PLB só perguntou a ele quando é que ele iria pagar para a categoria o que a prefeitura nos devia, e ele simplesmente falou de qualidade, etc. e tal, e quando você falou e Gilvando afirmou em aplaudir, Gilvando, eu diria que 600 profissionais lá na jornada pedagógica contratados estavam ali ensaiados. E os efetivos ficaram do lado de fora. Ainda bem, né? Pelo Ainda menos bem. isso. Sim, mas contudo, eu entendo. Eu entendo até porque eles estão defendendo uma causa que é deles e eu entendo os contratos também. E gostaria até de afirmar aqui que eu tenho um sonho que eles entrem como contrato e recebam também o piso. Porque acompanhando as contas, eles recebem salário mínimo. E a lei é clara que nenhum professor pode receber o salário menor do que o piso salarial. E eles estão recebendo salário mínimo, infelizmente. Mas essa notícia, inclusive, do Eduardo Sanches vindo para o município de Pindobaçu, que foi, na época, 2013, contratado pelo Sindicato do Servidor do município de Pindobaçu, eles contrataram o mesmo profissional que fez para destruir, né? Mas eu digo agora que eles vão pagar o 14 e vão pagar também os 33. Mas antes disso vão ter que mexer no plano de carreira. E tem outro agravante, Nilson. 162 profissionais concursados de 1998 completaram 25 anos no dia 9 de março de 2023. Portanto, 5 quinquênios de direito. E até o momento o gestor não pagou nem o quinquênio. Aí você imagine, não paga o quinquênio, dirá o piso. Então, eu estou até solicitando que o gestor visualize o direito do nosso quinquênio e pague ele. São 5% que ele está tirando em 2 meses. O direito de um pai de família, de uma mãe de família, de receber mais 5% logo que não veio nem os 33 e nem os 14. É difícil, está sendo difícil para a PLB, porque não estão nos escutando, e a gente só entende que hoje eu diria a ferida mesmo, ferida do município, a ferida do incômodo das contas públicas do município de Pindobaçu, não são os professores do quadro efetivo. Nós somos apenas 263 professores que estão, inclusive, com o último aumento em 2022, desde 2020, com 16% e ainda enganados. Porque eu tenho aqui, inclusive, a ata, e a ata do engano que foi, se o sindicato ganhasse a ação judicial, não ia recorrer, o prefeito iria pagar. Eu tenho a ata aqui que comprova isso, que os professores aceitaram os 16 por conta desse acordo.
que não foi nosso acordo. Mas nós respeitamos tudo que vem da categoria, a gente acredita que a gente tem que acatar e foi acatado com a ata do próprio sindicato. Aí foi feito esse acordo, a justiça em primeira instância deu vitória a vocês. Vitória. Eles que não iria recorrer. Sim, e acabou recorrendo. Recorreu. Patrícia e Nilson, eu estou aqui analisando o plano de carreira de Pindobaçu e eu queria fazer uma fala que eu acho que é bem pertinente. A última reestruturação do plano de carreira de Pindobaçu foi em 2019. Tá? E foi reestruturado pelo atual profissional que hoje o município contrata de volta para reestruturar novamente, logicamente a gestão do doutor Hélio, né? Suprimindo direitos. O que eu quero fazer é um paralelo do que a gente já discutiu aqui. Por incrível que pareça, quando a verdade existe, como tudo vai convergindo para o mesmo lugar. Nós começamos essa entrevista falando dos recursos do município e pegando como referência o ano de 2019. Ponto de partida. Eu nem tinha ideia que o plano era 2019. E o incrível é que em 2019, quando o plano foi reestruturado e aprovado, o município naquele ano teve uma receita, tá? Uma receita total recebida de 18.560.708,82. Repito, em 2019, quando o atual plano de carreira de Pindobaçu, André, foi aprovado, o município teve naquele ano acumulado R$ 18.560.708,82. Eu vou dirigir minha pergunta ao profissional que está lá discutindo o plano, eu sei que ele vai saber de minha pergunta, e aos professores do município e atual gestão. Em 2022, o município recebeu 44 milhões e a previsão de receita para 2023 é de 53 milhões. Agora eu pergunto, meus senhores, quando o plano foi aprovado, esse plano impagável, que o prefeito disse que é impagável, esse plano que não se sustenta, ele foi previsto, ele foi impactado em cima de uma receita de 18 milhões. Esse plano hoje, para ser aplicado, tem uma receita de 53 milhões e ele continua impagável. Aí eu pergunto, o problema está no plano ou está no prefeito? Eu quero que alguém me responda. São números. Tá aqui, ó. O plano é de 2019. Ele foi impactado em cima de uma receita para aquele ano de 18 milhões. Ele tem uma receita de 53 milhões para 2023 e diz que esse plano não se sustenta. O município fez algum concurso, Patrícia, de 2019 para cá? Não. Oh, mas está lá pelo... Espera ainda, não teve concurso. Só um minutinho, Nilson. O número de alunos vem naturalmente caindo. E repito, se o município vir para aqui, o prefeito dizer aqui nessa rádio, que hoje o município é a escola em tempo integral, eu espero que os pais, as pessoas, liguem para essa rádio para confirmar que o seu filho estuda o tempo todo e almoça na escola. Porque essa é a escola em tempo integral. Pelo menos é essa escola em tempo integral que está na legislação e nas portarias do MEC. Ter a creche e a educação infantil em tempo integral sempre teve. Eu lhe pergunto, qual é o município que não tem educação infantil e a creche em tempo integral? Me diga um de nossa região. Todos são tempo integral, porque a natureza da creche, a natureza desse nível de aprendizagem é o tempo integral para que os pais possam trabalhar enquanto o filho está na escola. Tá certo? Então, prefeito, o senhor, não vou citar o nome, técnico que vem discutir o plano, como é que o senhor vai discutir com os trabalhadores de Pindobaçu um plano que o senhor construiu, impactado em cima de 18 milhões, e o senhor vai dizer agora que ele precisa mudar, porque o município não paga esse plano com 53 milhões? Qual é a explicação que o senhor tem para dar quando o município não fez concurso nesse período para aumentar seu quadro funcional? Essa é uma pergunta que quem tem que responder é o responsável contratado. Givandro, de repente, teve em grande parte, né? Deve ter outra coisa a mais, né? A própria Patrícia falou que o efetivo lá é 273, né? Efetivos. 63, né? E somando todos, com conta tudo, já vai 700 e poucos profissionais na frequência da educação. Mais de 100%, rapaz. Faça concurso. Isso só em janeiro. Legitime o lugar dessas pessoas. O problema é esse? É por causa de Com certeza. Ou ainda tem, além desse, tem mais? Agora nós vamos, o município vai, Nilson, rasgar a lei federal
Qual a autoridade que um prefeito tem de rasgar a lei do piso para manter contrato? Eu pergunto a PLB agora, Patrícia e Gilvando. Estão chamando esse rapaz aí que fez esse plano de salário dos professores em 2019, para ele reaver novamente o plano, né, de salário, de cargo de salário. Os professores, a classe, juntamente com a PLB, que é o papel da PLB, dar apoio à classe dos professores. Sim. Vão pressionar os vereadores lá, os vereadores do município de Pindobaçu, na discussão e até mesmo chegar o dia de votação desse projeto, que com certeza vai modificar uma coisa, não para melhoria. Nilson, nós já temos o lema: se o plano passar, aqueles que aprovar não passarão. O ano que vem é eleição. Esse é o lema da nossa luta. E outra, nós vamos bombar o município de ações judiciais, porque o que está garantido no plano não pode ser modificado. Pode modificar daqui para frente, mas os que já estão amparados na lei é direito adquirido. Não, esse tiro vai sair pela culatra. Vão alterar um plano que não vão mudar no que estão querendo. Quer mudar o direito dos que já estão lá, que é direito adquirido, meu irmão. Então o lema é: vereadores, aqueles que aprovarem o plano serão reprovados pela categoria. Gilvandro, eu só tenho uma coisa de você: nós não temos mais tempo. O tempo nosso no teto. Eu gosto que você vem pra cá, porque meio de comunicação gosta de polêmica. Com certeza, nossa audiência não é só em Pindobaçu, não. Eu acho que é toda, porque o que está sendo debatido aqui sobre o piso, que é o que me interessa, a classe dos professores, que é direito, não é somente os professores de Pindobaçu. Salvo a questão de Pindobaçu, de Canhê, que foi feito um acordo. Eu não sei, Pindobaçu, acho que foi, e Caldeirão também já foi. Já está pagando. Já, né? Então, eu não sei se todos os municípios, acho que nem todos ainda resolveram esse problema desse aumento do 14,95. Eu estou lhe dizendo que a audiência aqui, há interessados, a classe é interessada, e não tiro a razão. Agora, antes de eu dar o microfone a você e a Patrícia, para se despedir, porque felizmente não tem mais tempo, vai dar 14 horas já. Eu quero assumir um compromisso com vocês, que vocês, claro, dividem comigo, e nós vamos, claro, anunciar. Quando for apresentado esse novo projeto de cargo de salários, venham para cá para te conversar aqui novamente. Vai ser um grande prazer, né, Patrícia? Com certeza. Esse é o espaço de debate. Nilson, eu vou estar essa semana, viajo amanhã para a região de Cabaceira e Irecê, retorno no sábado e viajo para a região de Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Remanso, onde estaremos fazendo também esse trabalho nas rádios locais e com os gestores. Dizer aqui, Nilson, em minhas considerações finais, que o grande problema da gestão é a falta do diálogo. Nós pegamos o município com 110% de folha, demos os 33,24% e a folha caiu para 90% e esse ano cai para menos de 85%. Tá? O que existe no município é o problema de como os recursos estão sendo gerenciados, que foi muito bem discutido aqui. O que o município de Pindobaçu precisa fazer é reestruturar a sua rede, é sentar na mesa desprovido de achar que porque eu sou prefeito eu mando. Pode até mandar, mas pode mandar por um tempo curto, porque você está sobre o crivo da aprovação de uma população. Então, nós não precisamos dessa aprovação. Os nossos resultados refletem no aprendizado do aluno no dia a dia. Tá? Então, dizer isso. O prefeito de Pindobaçu encaminhou hoje ao núcleo da PLB de Pindobaçu um ofício requisitando o impacto do município para a proposta do plano em 8 dias. Nós estaremos devolvendo o ofício e nós vamos fazer o impacto, prefeito. Nós vamos fazer. Agora queremos saber se o senhor vai disponibilizar as informações necessárias para o impacto. O senhor, melhor do que ninguém, sabe que para o impacto ser feito, o senhor vai ter que abrir a caixinha da prefeitura para nos disponibilizar todos os processos de pagamento, folha analítica, folha sintética, terceirizados, contratos, todas as despesas da educação. O senhor não quer um impacto? Nós temos competência de fazer tão bem quanto a sua equipe tem e que eu sei que é muito capaz. A mesma ferramenta que sua equipe vai utilizar, nós vamos precisar. O senhor não mandou o ofício? Nós vamos devolver até amanhã o ofício, requisitando os documentos que a gente precisa para o impacto. Em 8 dias nós vamos lhe entregar, se o senhor também entregar a documentação solicitada no prazo exigido. O senhor nos deu 8, provavelmente a gente lhe dê 48 horas para entregar a documentação para a gente fazer o impacto
impacto e cumprir o prazo que o senhor está pedindo. Agora vamos ver se o senhor está disposto a abrir as contas e discutir na mesa com elas abertas para a gente ver aonde é que está aqui as sangrias que Nilson está questionando, o que é que está acontecendo quando Patrícia apresenta 200 e poucos funcionários e 600 e tantos numa folha. Então nós queremos, é isso que vai ser o impacto. Nós vamos impactar. Tá? Nós queremos número de alunos, número de professores, por escola, tudo que a gente precisa para o impacto, porque é assim que se faz impacto de carreira. Uma boa tarde, Nilson, obrigado a você, André, e a todos os ouvintes, um forte abraço, principalmente aos professores de Pindobaçu. Patrícia. Um abraço a toda a população de Pindobaçu, um abraço aos professores e todos os ouvintes da FM Paiaiá. Obrigado, Nilson, obrigado, André. Obrigado, professora Patrícia, obrigado, Gilvandro. Foi um prazer você mais uma vez, Gilvandro. Patrícia, acho que foi a primeira vez que Obrigado. Retorne quando puder. A Rádio Paiaiá sempre será de portas abertas e principalmente para defender os interesses da classe dos professores. Interesses esses que são de direito por lei.